A última etapa, compatibilização, para a gente ver a parte de compatibilização. Navisworks, QI, compatibilidade. Ah, sim, deixa eu só falar disso aqui. Aqui é o QI hidrossanitário. Só coloquei isso aqui para mostrar algumas coisinhas assim bem interessantes. A sequência do QI é: você cria o projeto, lê o projeto BIM, ele já lê, você carrega, ele fornece alguns parâmetros de dimensionamento, né, de água, número de pessoas e tal. Aí ele gera os pavimentos de forma automática. Aqui os pavimentos, ó. Depois você faz o lançamento da tubulação. Tudo isso aqui você vai lançando. E tem um negócio aqui bem bacana que é o isométrico automático. Você define, aqui é o lavatório, aqui é um banheiro, aqui é um chuveiro. Aperta num único botão e ele gera isso aqui. Esse isométrico aqui foi feito de forma automática. Então, esse trabalho que a gente está tendo aí de fazer esse detalhamento todo, né? Puxa o tubo para lá, puxa para cá e tal, ele não existe, né, aqui dentro de uma ferramenta. Estou falando do AutoQI porque é o software que eu conheço, que eu tenho, mas qualquer software de dimensionamento vai ter os recursos muito mais simples para você trabalhar pouco para poder fazer um dimensionamento, né? Dentro do Revit você tem um trabalho maior, tá? E depois disso ele tem lá a vista 3D, que é uma vista bem legal também. Você consegue trabalhar nessa ferramenta de uma forma mais confortável, digamos assim, para quem é projetista. Certamente os projetistas, cada um tem o seu software de preferência e utiliza ele, que você tem um conforto maior na hora de fazer seu trabalho. Mas afinal, o que é compatibilização de projetos, né? Qual é o conceito que a gente pode definir? Podemos entender compatibilização como uma análise realizada sobre todos os projetos, todos, arquitetura e complementares de engenharia. Então, uma análise realizada sobre todos os projetos elaborados para execução de uma obra, com o objetivo de identificar e solucionar possíveis inconsistências. Ok, mas o que são essas inconsistências? Considere, por exemplo, um WC para deficientes físicos com uma porta de 60. Isso é uma inconsistência dentro do projeto de arquitetura. Não atende às normas para elaboração de projeto de arquitetura. E observem que estamos falando de uma única disciplina, o projeto arquitetônico. Considerando agora um projeto elétrico, digamos que temos uma tomada ou um interruptor em uma alvenaria, em uma parede. Isso é uma inconsistência, depende de cada situação. No caso de uma tomada abaixo de uma janela e o eletroduto desce pela alvenaria passando pela janela, lógico que isso é uma inconsistência. Uma tomada posicionada corretamente, na altura correta, dentro de uma alvenaria, não é uma inconsistência. Utilizando um outro exemplo, um interruptor posicionado dentro de um pilar é uma inconsistência e deve ser corrigido. Ele não pode ser colocado dentro de um pilar por conta de reduzir a seção do pilar. Então isso vai de encontro ao que foi dimensionado corretamente no projeto estrutural. Para a realização da compatibilização entre projetos, é necessário que todos os projetos estejam em um mesmo ambiente de trabalho. Se estivermos falando de projetos CAD, utilizaremos diversos projetos, diversas pranchas, como se fossem em camadas, né? Um projeto sobre o outro, para que você possa verificar as interferências, né? Se estivermos falando dos modelos BIM, estamos falando de um modelo federado. O modelo federado é quando você traz vários arquivos, vários projetos de várias disciplinas para um mesmo ambiente e possa verificar o comportamento de cada um deles. Então, dentro do ambiente BIM, você tem uma facilidade maior utilizando o modelo federado, uma vez que você consegue ver em 3D todos os projetos desenvolvidos, né? Esse trabalho requer um olhar tridimensional, né? No caso do CAD, você tem um trabalho bem maior para poder entender, precisa olhar cortes, fachadas, para entender o comportamento de cada projeto, de cada disciplina.
No caso do modelo federado, não, é bem mais simples, você consegue visualizar com mais facilidade. Então, dentro do ambiente CAD ou ambiente BIM, a ideia é você antecipar os problemas, detectar os problemas, as interferências antes dos projetos irem para a obra, para não transferir essa solução para a obra, que é o que acontece na maioria das vezes, tá? Podemos dizer que é muito mais fácil alterar qualquer projeto na tela de um computador do que deixar a obra resolver. Como resultado, nós temos o arranjo de todos os projetos elaborados de forma a garantir o perfeito funcionamento de todos, sem qualquer interferência ou ocupação de espaço, né? Os conflitos, as colisões, os clashes. Então, após a conclusão da compatibilização, os projetos não precisam de nenhum ajuste na obra, né? Os problemas foram removidos, retirados na fase de compatibilização. Portanto, não há ajuste na obra e não é necessário fazer o as-built de qualquer modificação. O as-built é uma atualização de uma modificação feita na obra. Se houver um desvio de uma tubulação na obra, é necessário se fazer o as-built para que você atualize aquele projeto que foi modificado na obra. Podemos comparar esse processo, por exemplo, a um quebra-cabeças, onde você tem peças que precisa montar, né? Então, o que acontece? O que precisa ser feito na compatibilização é você organizar, montar esse quebra-cabeça, ou seja, organizar cada projeto, posicionando, reposicionando, se for necessário, de forma a que ele continue atendendo às normas técnicas e que não tenha conflito entre outras disciplinas. Essa é a ideia de fazer esse arranjo, essa compatibilização. Nós vamos apresentar 2 vídeos dentro de um modelo BIM, onde foi feita a compatibilização entre projetos. Então vocês vão ver que todas as disciplinas estão posicionadas sem clash, sem conflito, sem colisão de uma tubulação com a outra e de forma que atende também às normas de cada disciplina, tá? São 2 vídeos pequenos, mas dá uma ideia muito boa do que é compatibilizar projetos de arquitetura e complementares de engenharia.
nesses vídeos nós podemos perceber que não há conflito entre as instalações, tá? Então a ideia da compatibilização é você arranjar todos os elementos de todos os projetos de instalações e de forma a que funcione dentro da norma e não tenha conflito entre disciplinas. Ok, e para que serve então a compatibilização, né? Vimos que serve para que você possa remover todos os problemas antes de mandar os projetos para uma obra, tá? Quando a fase de projetos é pouco explorada, os projetos são entregues para a fase construtiva com deficiência de informações, causando perda de eficiência na execução. Esse gráfico aqui nos mostra que temos diversas causas das patologias que ocorrem em obras e a falha de projetos representa 45%. Então essa compatibilização muitas vezes ela é negligenciada, ela não é feita e você acaba levando para a obra o problema que só vai ser resolvido durante a execução. Isso vai gerar com certeza retrabalho e custo. E com relação aos primeiros passos para a elaboração de compatibilização entre projetos, o que fazer, por onde começar, né? Então, o primeiro passo é uma reunião entre todos os envolvidos, todos os projetistas, para que eles possam discutir o projeto de arquitetura e definir passagem de tubulação, por onde é que eu vou entrar com água, o outro por onde eu vou subir com a minha instalação, as minhas prumadas de elétrica. Isso precisa ser acordado previamente, senão depois que cada um fizer o seu projeto, quando for juntar, podemos ter problemas aí com relação a isso, né? Para isso eu tenho aqui um pequeno exemplo de uma obra que nós temos aqui em Aracaju, o condomínio Bossa Nova. No Bossa Nova, o projeto de arquitetura contemplou 4 shafts para instalações, né? Então temos aqui um pavimento, são 8 apartamentos por pavimento e cada pavimento tem o shaft que vai passando em todas as lajes, né? São 4 shafts que foram colocados. Vou dar um zoom em cada ponto desse aqui para melhorar o entendimento. Então, por exemplo, nessa imagem nós temos aqui os 2 shafts na circulação, né, próximo aí aos apartamentos. O que é o shaft? Para que é que serve, né? O shaft é um vazio, um espaço deixado na laje, onde depois se complementa com alvenaria ou até com um pré-moldado, como vocês estão vendo aqui, por onde todas as instalações vão passar, né? Então, por isso da reunião, para se definir por onde eu vou subir a elétrica, por onde eu vou subir água, por onde eu vou subir combate a incêndio. Isso tem que ser definido previamente. Então, aqui nós estamos vendo 2. Vou dar um zoom agora para ir abrindo os 2, ainda mostrando aqui os 2 apartamentos aqui. Nessa outra imagem, nós temos os 4, mostrando as 4 unidades de shaft que foram colocadas. E, por fim, o geral. Então, aqui nós temos as 4 unidades que são utilizadas para passagem de instalações. Por conta disso, a reunião, a primeira providência é se agendar essa reunião para que os projetistas definam por onde cada um vai passar suas instalações, para que lá na frente não tenha nenhum conflito. Com relação ao fluxo de trabalho, envolve, além do arquiteto, que é o profissional da arquitetura, envolve diversos profissionais de engenharia. São os profissionais que elaboram os projetos complementares, tá? Então, o fluxo de trabalho envolve esses 2 perfis. Tem ainda o papel, muitas vezes, né, de um coordenador, de uma coordenação de projetos, né, onde na fase de elaboração dos projetos, há uma coordenação visando já e otimizando e retirando esses problemas, essas inconsistências que porventura possam surgir. Então, vejam bem, tudo começa com um projeto de arquitetura. O start é o projeto de arquitetura elaborado pelo arquiteto, que é o profissional. Na sequência,
entramos com o projeto de estrutura, porque a estrutura, digamos assim, ela é prioritária em relação aos demais projetos complementares, né? Então, definida a arquitetura, o cálculo estrutural é realizado e na sequência vem os demais, né? Elétrica, hidrossanitário, projeto de combate a incêndio, automação e outros que possam surgir aí num determinado projeto. Porém, o arquivo que é passado para os demais profissionais não é o arquivo original da arquitetura. No caso dos projetos em CAD, é criado a partir do DWG, é criado um DXF, a prancha ela é removida aquelas partes que não interessam, né, como as cotas e tal, e se prepara uma base para que se lancem os projetos complementares. No caso do ambiente BIM, esse trabalho é feito através do IFC, um arquivo IFC. Então o arquiteto elabora o projeto, seja em Revit, seja em ArchiCAD, qualquer ferramenta BIM de arquitetura, se gera o IFC, que é o equivalente ao DXF lá do AutoCAD, e esse arquivo IFC é que é passado para os projetistas de instalações. Aqui nós temos a interface da ferramenta Revit e aqui um projeto finalizado dentro da ferramenta Revit. A exportação desse projeto para IFC se dá a partir do seguinte comando: arquivo, exportar IFC. Aqui um visualizador de IFC, o BIM Vision. E aqui o modelo BIM, que foi elaborado dentro do Revit, exportado para o arquivo IFC. Portanto, os visualizadores IFC apenas leem arquivos IFC, não permitindo alterações. Aqui um outro visualizador, o XBIM Explorer, lendo o mesmo modelo BIM criado dentro do Revit e exportado para IFC. Dessa forma, o fluxo é o seguinte: se elabora o projeto de arquitetura, se gera o arquivo IFC, todos os softwares de BIM, por obrigação, têm que ler os arquivos IFC. Portanto, qualquer ferramenta BIM lê, exporta e importa arquivo IFC. Então, os projetos complementares são elaborados a partir dos arquivos IFC que foram produzidos pela arquitetura. Aqui o modelo esquemático desse fluxo, né, onde a arquitetura gera o IFC, manda para a estrutura, em seguida se manda para as instalações e todos os projetos são desenvolvidos, são elaborados. Falando um pouco das disciplinas, né, pegando o caso da estrutura, nós temos o EBERIC, que é da AutoQI, que lê projetos IFC, arquivos IFC. Da mesma forma, a plataforma KeyBuilder, que é da AutoQI também, elabora, né, projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias, também lendo arquivos IFC. O pessoal de elétrica tem condição de ler o arquivo IFC da arquitetura e também o IFC do projeto estrutural. Dessa forma, na hora de lançar os eletrodutos, ele já pode, em 3D, já ir fugindo, por exemplo, dos pilares para não passar eletroduto por dentro de pilares. Com todos os arquivos IFCs prontos, é possível se utilizar uma ferramenta para que todos esses arquivos sejam lidos e todos eles sejam visualizados juntos numa mesma plataforma. Falando um pouco agora sobre CAD e BIM, vamos fazer um pequeno comparativo, né, entre as possibilidades de você fazer a compatibilização em projetos CAD e em modelos BIM, né? Veja bem, com relação ao CAD, dá bem mais trabalho, porque você está no ambiente 2D, trabalhando com plantas, colocar uma planta sobre a outra, verificar cortes, enfim, é um trabalho bem maior, porque você não está dentro de um modelo tridimensional. E é necessário, como a gente já comentou,
que esse trabalho de compatibilização tenha esse olhar tridimensional para você entender como é que as peças estão se comportando ali naquele ambiente onde ela está inserida no projeto. Então, a partir do CAD, dos projetos CAD, você precisa de diversas pranchas, diversos projetos, todos em 2D, e aí você vai ter uma maior dificuldade, são vários projetos, ou tem que criar, colocar esses projetos em camadas para você colocar um sobre o outro, para poder entender a superposição de um sobre o outro, enfim, são planos 2D e é necessário o olhar tridimensional que a gente já citou aqui. Então, no CAD dá para fazer sim, lógico que dá, sempre foi feito em projetos CAD, mas o trabalho é muito maior. O resultado da compatibilização em projetos CAD é um relatório onde o profissional identifica cada disciplina, onde é que tem a incompatibilidade, qual é o problema e tal, e ele faz um relatório mostrando cada ponto, cada inconsistência que ele encontrou, tá? Esse relatório, ele é passado para os projetistas para que eles possam proceder à correção daqueles problemas que foram detectados, né? Já no ambiente BIM, você tem uma facilidade muito grande de fazer esse tipo de trabalho, porque além de você estar enxergando as peças dentro de um modelo tridimensional, você vê as peças em 3D, a própria ferramenta faz de forma automática a detecção dos clashes, que são as colisões, uma tubulação passando por dentro da outra. Então você tem essa forma de trabalhar dentro do modelo BIM, de manual ou automática. Você pode ir investigando os problemas, como aqui, uma tubulação passando uma viga, tubulação cruzando com outro tubo, ou ainda pedir a ferramenta ao software, tem vários que fazem isso, para que ele faça a compatibilização de forma automática. Então tem essa facilidade quando a gente usa os modelos BIM. Os relatórios produzidos pelas ferramentas BIM são relatórios que nos mostram através de imagens os pontos, os problemas, as interferências, onde é que estão localizados. Então, é um relatório que dá, além da inconsistência, você tem como verificar, ver isso em 3D, o que facilita bastante a identificação desses problemas. Nós vamos fazer uso de uma ferramenta BIM, o Tecla, para que possamos apresentar algumas coisas interessantes, como funciona a compatibilização dentro de modelos BIM. Aqui nós temos a tela do Tecla. Criamos um modelo em branco. Adicionamos o IFC da arquitetura, elétrica, estrutura, hidráulico, esgoto sanitário. Nós vemos todos os projetos misturados, né? Arquitetura, elétrico, estrutura, hidráulico e sanitário. Se desativarmos a arquitetura, ficamos com o estrutural, o elétrico, hidráulico e esgoto sanitário. Se desativarmos o estrutural, ficamos com o elétrico, hidráulico e esgoto sanitário. Desativando o elétrico, temos apenas hidráulico e esgoto sanitário, e assim por diante. Dessa forma, podemos habilitar ou desabilitar qualquer projeto para que a gente possa fazer o estudo de compatibilização. Podemos dar cores a cada disciplina, por exemplo, arquitetura vou manter, o elétrico vou colocar um tom amarelo, o estrutural permanece cinza, o hidráulico vou colocar um tom de azul, o de esgoto sanitário verde. Então temos todos os projetos misturados e com cores distintas. Vou desativar o arquitetônico para a gente ver como é que fica. A inspeção pode ser visual, eu posso percorrer todo o projeto e verificar onde temos interferências, e pode ser também de forma automática, criando uma regra para que ele possa verificar, fazer a checagem aí dos conflitos. Aqui nós vemos tubulação de elétrica passando na viga, tubulação de água descendo
pelas vigas. Podemos fazer uso de marcadores, identificando os pontos onde temos problemas. E podemos ainda criar planos de corte para verificar o que está ocorrendo naquele plano. Por exemplo, habilitamos a arquitetura e vamos criar um plano horizontal para investigar as instalações de um determinado plano. Para isso, fazemos uso do comando tesoura. Selecionamos o plano, pressionamos e podemos investigar em qualquer ponto o que acontece com as instalações. Podemos ainda, usando a ferramenta tesoura, criar um plano vertical. Empurramos o plano e podemos estudar o que acontece com as instalações em qualquer plano. Fazendo uma inspeção manual, observamos que a tubulação de água e tubulação de elétrica estão conflitando nesse ponto aqui, tubo de água cruzando com o tubo de elétrica. Essa verificação nós chamamos de clash, é um conflito, uma colisão, disputa de espaço, digamos assim, e nós podemos identificar isso de forma manual e criar uma nota para o projetista, um dos dois, né, ou de elétrica ou de hidráulica, fazer a correção. Na opção Add Notes, o que é que acontece? A ferramenta tira uma foto do problema e essa nota podemos enviar algum comentário, alguma mensagem e enviar por e-mail. O projetista vai receber essa informação e ele, quando clicar sobre a nota, o software já o leva para o ponto do problema. Isso facilita bastante os ajustes necessários a uma compatibilização entre projetos. Se quisermos uma verificação automática, clicamos em checar conflitos. Adicionamos uma nova regra. Selecionamos elétrico e hidráulico. A ferramenta faz a pesquisa das duas disciplinas selecionadas e verifica as inconsistências que ocorrem entre o projeto elétrico e o projeto hidráulico de forma automática. Foram encontrados dois problemas. Uma tag se encontra no cruzamento da tubulação de água com a tubulação de elétrica e a outra tag nos mostra o conflito entre um tubo de água e um eletroduto no ambiente cozinha. Um detalhe interessante é que o Tecla cria status para cada conflito encontrado, cada inconsistência localizada, né? Dessa forma, podemos observar que entre estrutura e elétrica temos um conflito, tubulação e um eletroduto passando na viga. Isso pode ou não ser uma inconsistência. Digamos que isso foi alinhado com o calculista, o cara da estrutura, e ele definiu um ponto, a linha neutra, enfim, que permite passar essa instalação. Então isso a ferramenta vai detectar como sendo um clash, porém ele cria os status. O conflito pode receber um status de novo, pendente, crítico, resolvido, enfim. É só definir que esse ponto não é problema. Então nós podemos ignorar e mudar o status desse clash. Dessa forma, numa próxima passada de verificação, a ferramenta não mais vai definir esse ponto aqui como sendo uma inconsistência. Então, em resumo, o que o Tecla faz é carregar todos os arquivos IFC, né, de todas as disciplinas de projeto. Todos vão para o mesmo ambiente. Você pode fazer a verificação manual ou automática. Se geram relatórios através das notas, manda-se essas notas para os projetistas, eles fazem as correções, devolvem outro arquivo IFC, a gente lê de novo no projeto, passa de novo para ver se continua com inconsistências, até chegar ao ponto de não ter nenhuma pendência de conflito dentro daquele projeto.
Aqui nós estamos no Tecla BIM Site, nós temos também o Navisworks, é uma ferramenta BIM que faz compatibilização, o próprio Revit faz também, o KeyBuilder, né, os softwares da AutoKey verificam também, o projetista já ajusta ali se tiver alguma inconsistência. Então, assim, tem muitas ferramentas que fazem isso. E tem uma ferramenta muito interessante também, que é uma evolução do Tecla, né, que vocês podem se cadastrar e estudar essa ferramenta. Isso é online, tá? Online, você cria uma conta e tal, e você pode subir os arquivos IFCs e fazer o estudo desse seu projeto, fazendo a compatibilização entre todos os projetos que foram desenvolvidos a partir do IFC. A ferramenta é esse site da Trimble, onde você pode se cadastrar e subir os IFCs fazendo esse trabalho online. É bem bacana essa ferramenta e ajuda muito no trabalho de compatibilização de modelos BIM. Esse, portanto, é um pequeno conteúdo sobre compatibilização de projeto, mostrando uma ferramenta. E agradecemos a presença de todos vocês. Esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade para um outro assunto, ok? Obrigado, gente, por tudo e um grande abraço a todos, ok? Até mais.